Fala aí, pessoal do primeiro ano, como estão vocês? Espero que estejam bem e que tenham tido uma excelente semana de estudos. Também espero que vocês estejam conseguindo acompanhar semanalmente as nossas aulas e fazendo todas as suas atividades. Gente, hoje nós vamos falar sobre colonização tardia na América. E falaremos então especialmente da colonização feita pela Inglaterra, França e Holanda aqui em nosso continente. Mas antes, então eu quero compartilhar com vocês, né, justamente a nossa aula de hoje, com um PowerPoint aqui que vai nos ajudar, né, no decorrer de nossa aula, tá certo? Sobre colonizações tardias na América. Pessoal, lembro sempre nas nossas obrigações semanais, além de assistir a videoaula, peço a vocês que façam a leitura das páginas 30 a 36 do capítulo 2, certo? Depois de assistir a videoaula, faça a leitura e também aí as atividades nas páginas 37 e 38. Tendo dúvidas, galera, nós estamos aí no fórum e na sala virtual. Gostaria da sua companhia lá. Estamos tendo um tempo tão gostoso de conversar, de falar um pouquinho mais sobre a matéria, explicar melhor um pouco a matéria, tirarmos as dúvidas de vocês, tá certo? Então, sexta-feira, por favor, venha lá conosco, lá, participe da sala virtual e fórum também. Né? Tem gente que abandonou o fórum, quer dizer que estão com nota boa. Acho que não. Tem gente aí que não está com nota boa e não estão respondendo mais o fórum. Então, pessoal, vamos fazer as nossas atividades certinhas aí semanalmente, tá bom? Então, vamos lá. Colonizações tardias na América. O próprio nome diz, né? Foram feitas posteriormente. A posterior de quem? De Portugal e Espanha. Portugal e Espanha já estavam executando a sua colonização, como nós estudamos na semana passada, em especial os espanhóis. E agora, alguns grupos desses começam a fazer esse processo de colonização, mas só no século XVI. A Espanha fez no século XV, quando também Portugal. Começaram a partir do século XV já a fazer esse processo de colonização. No século XVI, algumas dessas nações começam a investir em expedições ultramarinas pelo Oceano Atlântico. Que países são esses? A Inglaterra, a França e também a Holanda. Legal? Portugal e Espanha, os países da Península Ibérica, começam a realmente ficar de, né, opa, peraí, esse pessoal está querendo tomar conta das nossas terras aqui. Então, o que que eles fazem? Eles começam a incentivar cada vez mais o processo de colonização nas suas terras. E eles, né, usam como argumento justamente o Tratado de Tordesilhas. Afinal de contas, nós já assinamos lá o tratado, a partir daqui é meu, né, Portugal? A partir daqui é seu, né, Espanha? Então, nós dois aqui temos que tomar conta desses lugares. E os outros é que se virem. As outras nações não aceitaram muito bem isso, não. Até o próprio rei francês disse, né, quem deu o testamento de Adão para que eles dividam o mundo desta forma? Né? Falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Aí, as outras potências do mundo, como a própria França, a Inglaterra, começam a dizer o seguinte, nós vamos nos basear no princípio Utiposidetis, que qual é esse princípio? Que é definido pelo seguinte, que a posse da terra, ela é definida por quem efetivamente a ocupe. Quem ocupa primeiramente essa terra é que vai ser o dono da terra. E aí que Portugal e Espanha partem rapidamente, né, para tentar colonizar as suas terras de fato, né, efetivamente colonizá-las, certo? Muito bem, gente. Então vamos falar aí sobre essas. Começando com a Inglaterra, as áreas coloniais inglesas. O primeiro grupo que chega entre os ingleses na América do Norte serão alguns colonos que vão chegar no ano de 1584 e tentam colonizar a região das Ilhas Roanoke, que fica aqui nesse mapinha que a gente mostra para vocês. Um grupo de 100 pessoas chegam ali, atualmente, aonde nós hoje temos a Carolina do Norte, e procuram colonizar aquela região. Estabelecem uma colônia e procuram ali ficar para exploração, mas não deu certo. Infelizmente, terminou em fracasso essa colonização inicialmente. Esse contexto agora, na Inglaterra, estava rolando a dinastia Tudor, com o governo de Rainha Elizabeth. Como a Rainha Elizabeth não deixou herdeiros, porque era rainha virgem, ela não casou, né? Quem assumiu o trono foi seu primo James Stuart. E então começa a dinastia Stuart. Na dinastia Stuart, daí vem sim a colonização com mais resultados satisfatórios. Qual que era o contexto da Inglaterra nessa época? Olha, é um contexto bastante conturbado. Era conturbado politicamente e também religiosamente. Conturbado por quê? Por causa de revoluções que estavam acontecendo ali. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Os Stuart eram os anglicanos e queriam eliminar todos aqueles que eram contra o anglicanismo.
a união da igreja e do Estado. Entre eles estavam grupos como os puritanos e os separatistas, que não aceitavam essa união, e eles passam a perseguir esses grupos. Grupos como esses, veem que a vida deles não está fácil ali na Inglaterra, então eles precisam achar uma saída. A Revolução Gloriosa também acaba realmente, né, causando um certo caos em boa parte da Inglaterra, onde, né, há uma tentativa e que vai terminar em sucesso em acabar com o absolutismo na Inglaterra. Tá certo, gente? Então, por causa desse contexto conturbado, algumas pessoas precisam de ares novos, né? Precisam de algum lugar novo. Outra coisa havia falta de trabalho também, desde a época dos cercamentos. Por quê? Os cercamentos foram feitos, as terras foram cercadas pelos nobres e começaram a produzir, a cuidar, né, de ovelhas para produzir lã. Produzindo lã, né, o cultivo de ovelhas ali e tudo mais, exige muito menos mão de obra. Então, muitas pessoas ficaram sem trabalho e elas vão para as cidades. Nas cidades, sem trabalho, sem moradia, sem nada, são um perigo para rebeliões, para revoltas. E aí o próprio governo tenta também incentivar algo que possa solucionar isso. E qual que era a solução para isso? Né? A migração para a América. Então, vários grupos começam a ir para a América. E é assim, gente, que começa a migração realmente, né, dos ingleses na América. Interessante de falar aqui com vocês que existem dois modelos coloniais interessantes na América. As colônias de povoamento e as colônias de exploração. A colonização inglesa, ela foi basicamente colonização de povoamento, aonde as pessoas movem-se da Europa para o país, onde eles estão, para o continente lá, e lá eles procuram ficar e ali construir a sua morada, não pegar as riquezas de lá e levar para a Europa. Então, são trabalhadores livres, com pequenas e médias propriedades, sempre voltados para a produção interna. Certo, gente? Então, para ficar as riquezas dessa região. E as colônias de exploração? Executadas normalmente pelos países ibéricos, Portugal e Espanha, com grandes propriedades, mão de obra escrava e a produção sempre voltada para a exportação, presas ao famoso pacto colonial, né? Onde a colônia só podia comercializar com a metrópole, só podia enviar essas riquezas para a metrópole. Então, as colônias de exploração pegavam as riquezas e levaram praticamente sempre para a Europa, diferentemente das colônias de povoamento que foram feitas aqui na Inglaterra. E essas são as peculiaridades, né, da colonização estadunidense, gente. Nos Estados Unidos, as colônias podiam ser administradas pelos próprios colonos, o que eles chamam de self-government, né, ou autogoverno. É um governo próprio. Eles têm a possibilidade de autogovernar-se, né? Como muitos historiadores definiram, ganhou importância, especialmente nas últimas décadas do século XVIII, quando a Inglaterra, ela altera, né, a tradição de liberalidade aqui, de deixar os colonos, né, tentar fazer dessa forma e começa a impor diversas taxas e para tentar cada vez mais sugar riquezas dessa região. E os colonos norte-americanos não vão mais aceitar isso e a maturidade deles faz com que eles vão lutar até a independência dos Estados Unidos, isso no século XVIII já. Bom, outra peculiaridade é que eles estão livres do pacto colonial, diferente dos países ibéricos, que estavam presos ao pacto colonial. Agora aqui não, certo? Então isso é bem interessante mesmo nesse tipo de governo. Bom, gente, a efetiva colonização começa a partir do século XVII, como nós falamos, e um dos primeiros grupos que chegam, eles chegam a bordo desse naviozinho chamado Mayflower. O Mayflower ele vai trazer os primeiros, né, pais peregrinos, chamados, né, Pilgrim Fathers. Esse grupo chega, era um grupo de religiosos que estavam fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, tá certo? E eles vão desembarcar na cidade de Massachusetts, na região, desculpa, em Massachusetts, né? Não é a cidade. A região de Massachusetts, onde hoje nós temos Boston, entre outras cidades ali. Então, a costa leste americana, ali no litoral do Atlântico, tá certo, galera? Então, é interessante que essa é a região onde vão desembarcar esse grupo. Esse grupo, o Mayflower, ele já era maior, era um grupo era para ser maior, né? Era um grupo de aproximadamente 100 pessoas, mas infelizmente descobriram a tentativa deles de fugirem da Inglaterra antes e diversos deles abandonaram a ideia. E esse navio era um navio de transporte de rum.
E ele foi adaptado para carregar pessoas, como vocês veem nesse recorte ali, e aí 40 pessoas é o grupo inicial que chegará lá. Eles estão fugindo da perseguição religiosa. E vários grupos começam a ir para a Inglaterra, com um desejo comum. Eles vão trabalhar para construir um novo mundo, ou um mundo melhor para eles. Diferentemente, né, do mundo em que eles estavam vivendo, cheio de problemas políticos e religiosos. E aí começa, né, as 13 colônias inglesas na América do Norte. A colonização da Inglaterra se deu aí através da fundação de 13 colônias na costa leste do Oceano Atlântico, aqui no atual Estados Unidos, e eles dividiram da seguinte forma: as 4 colônias do norte, 5 colônias no centro e 4 colônias do sul. Como eles fizeram esse tipo de colonização? Vamos falar sobre cada uma delas. As colônias do norte, elas eram formadas por pequenos e médios propriedades rurais, produtores de frutas, centeia e cevada, né? Trabalhadores, o trabalho era feito, gente, com base familiar e através da servidão de contrato. Essa servidão de contrato é um tipo de organização aonde, gente, os camponeses empobrecidos, sem recursos, eles, sequer para deixar a Europa, eles ganham, são contratados por proprietários rurais para trabalhar por certo período até que eles quitem a sua viagem para lá. Então, isso é chamado de servidão de contrato. Tá legal? Então, foi isso que eles fizeram. Houve o desenvolvimento comercial e de produção de manufaturas nessa região, que fabricavam tecidos, bebidas, móveis, ferramentas e embarcações. Essa região se tornou o centro econômico do chamado comércio triangular. O que é o comércio triangular? Eles levavam, né, a rum para a região da África, certo? Da África, eles pegavam escravos e levavam para a América Central. Na América Central, eles pegavam, então, melaço, matéria-prima do açúcar, e levavam de volta para a América do Norte, tá bom? Então, esse era assim que eles faziam. As colônias do Norte estão ali em rosinha para você aí nesse mapa aí. Temos as colônias do Centro. As colônias do Centro, elas são formadas ainda também por propriedades não tão grandes, são médias propriedades, né, por produtoras especialmente de grãos, cereais, algodão também era produzido nessa região. O trabalho também era com base familiar e com pequena proporção aqui de trabalho escravo. Enquanto no norte era realmente totalmente livre do trabalho escravo, aqui já no trabalho no centro havia uma pequena proporção. O comércio era o principal elemento econômico, comércio de peles, peixes, entre madeira, entre outras coisas. A região vai atrair muitos mesmo, gente, imigrantes europeus, especialmente irlandeses. É uma região que terá muitos irlandeses. A região de Nova York será aquela que foi mais povoada por esses irlandeses. Mas também vem escoceses, suecos e holandeses. Estão ali para nós, ali naquele cremezinho do mapa lá. E em verde você tem as colônias do sul, que têm as seguintes características. Agora não, agora são grandes proprietários de terra, com o sistema de plantation, né? Que nós já estudamos lá no 7º ano, quando vocês talvez vão lembrar que são grandes propriedades de terra, onde cultivavam um só produto, e essa produção era para exportação, com utilização de mão de obra escrava. O trabalho de escravos foi amplamente empregado nas colônias do sul, certo? Produtos eram comercializados como Europa. Quais eram esses produtos? Algodão, tabaco em especial e o índigo, que é a matéria-prima para o anil, né? E não houve desenvolvimento de manufaturas nas regiões do sul. Tá legal? Então é assim que nós falamos um pouco dessa colonização inglesa na América. Lembrando também aqui, gente, das colonização inglesa, que foi feita nas ilhas do Caribe. As ilhas inglesas que foram exploradas para a produção de açúcar e tabaco nessa região, né? Com a população indígena da região havia desaparecido a partir do século XVI, por causa da exploração dos espanhóis, adotou-se a mão de obra escravizada com africanos nessa região. E aí o estímulo ao tráfico foi algo grandioso na região também, especialmente nessas ilhas britânicas. Tá ok, gente? Por exemplo, da Espanha foi tomada a ilha da Jamaica e passa a ser uma colônia inglesa, aonde eles vão, né, utilizar bastante mão de obra escrava. Ok? Agora falando sobre os franceses.
Os domínios coloniais franceses começam a partir do século XVI, um pouco antes dos ingleses. Em 1524, viajando em nome da coroa francesa, o navegador Verrazano, ele vai chegar à região da Nova Inglaterra. 10 anos depois, o Jacques Cartier, ele adentrou pelo rio São Lourenço até a ilha de Montreal, onde hoje nós conhecemos que é o Canadá. E ele vai tomar posse dessa ilha em nome do rei da França e começa um pouquinho o processo de colonização nessa região. É aí que abre, né, o caminho justamente para a Nova França, na região onde nós conhecemos hoje como Canadá. Tá legal? Bom, gente, a efetiva colonização da região, entretanto, só vem no ano seguinte, ou desculpa, no século seguinte, quando o reinado depois do reinado de Henrique IV, vai ser estabelecida a paz interna entre também nas questões religiosas e aí se consolida o Estado absolutista, como nós já falamos sobre isso anteriormente. E aí a economia mercantilista vai ser estabelecida. E aí começa, de fato, o processo de ocupação dessas regiões onde nós encontramos hoje a América do Norte. Mas não é só ali, né? Depois da fundação também de Porto Royal e de Quebec, os colonos franceses vão estender seus domínios para outras regiões, por exemplo, a Louisiana, que fica no sul dos Estados Unidos, fronteiriça ali com o território colonizado pelos ingleses, mas é a região do sul, dentro da região ali do Mar do Caribe, já, né, do Golfo do México, você vai encontrar ali justamente essa região aí que foi colonizada pelos franceses. Os franceses também vão ocupar a parte das Antilhas, a ilha de Santo Domingo, uma parte dela, né, hoje correspondente ao Haiti. Do outro lado da ilha ficou com os espanhóis, República Dominicana. Martinica, Santa Cruz, Granada, Dominica, São Vicente, Guadalupe, praticamente todas elas para se produzir, em especial, a cana-de-açúcar. Também tiveram tentativas em diversas outras regiões, inclusive no Brasil. Houve a invasão francesa na região do Rio de Janeiro, no Brasil, ficaram por um tempo, mas foram expulsos por uma coligação de portugueses e também de indígenas, a chamada Confederação dos Tamoios, que expulsará os franceses definitivamente da região do Rio de Janeiro. Bom, agora vamos falar aí sobre a Holanda. A Holanda no mundo colonial é interessante, né? A participação aqui do holandês na corrida colonial vai começar em 1609, apenas depois de consolidada também a independência da Holanda em relação à Espanha. Aí alguns banqueiros e comerciantes queriam estender cada vez mais os seus domínios comerciais em outras regiões. E aí vai ser criada a Companhia das Índias Orientais em 1602 e da Companhia das Índias Ocidentais em 1621, que vai permitir a essa burguesia holandesa atuar diretamente em negócios coloniais, como evidenciaram, por exemplo, as guerras comerciais das quais os holandeses participaram ativamente, a fim também de garantir a atuação de suas empresas em diversas áreas de colonização e exploração do mundo, tá bom? Inclusive no nosso país, nós sabemos que os holandeses também tentaram e invadiram a região do Nordeste brasileiro em busca de dominar a produção açucareira na região. E eles conseguem fazer isso por um bom período, por algumas décadas, até que também serão expulsos daqui pelos portugueses, certo? Então eles formarão ali um período até extenso de tempo, um grupo bom ali na região de onde hoje nós encontramos Pernambuco, mas depois vão ser expulsos pelos portugueses. Nessa fotografia você vê Paramaribo, perdão, né? Que é uma das primeiras cidades fundadas pelos holandeses na América, capital do Suriname, antiga Guiana holandesa, e essas construções coloniais elas se tornaram patrimônio histórico-cultural da Unesco em 2002. Bem bonitas, bem interessantes, mostrando claramente a colonização holandesa na região. Gente, as companhias de comércio. Você vê aí o brasão da Companhia das Índias Orientais, né? E essas companhias são criadas com o apoio dos governos. Essas companhias de comércio, criadas durante especialmente os séculos 17 e 18. E qual que era o objetivo delas? Era assegurar o comércio entre os países e as colônias ultramarinas. E elas realmente cada vez mais prosperaram muito em regiões, tanto no Oriente como também no Ocidente. Tá certo, galera? Muito bem. Nossa aula de hoje é isso aí. Espero que
tenham conseguido entender bem. Qualquer coisa, gente, estamos aqui para tirar suas dúvidas. Ótima semana de estudos para vocês, gente!